Então, isso é motivo de alegria em nossas vidas. Quero convidar os irmãos para abrir as suas escrituras no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8. Nós vamos ler até o versículo 11. Eu vou falar um pouco do sábado hoje, né? Deus ele tem me dado essa palavra na semana, né? Tenho meditado nessa lei moral de Deus, que é o Santo Sábado. E não é um culto de doutrina, mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar conosco. Deus ele vai falar comigo, vai falar com você. E eu quero falar um pouco desse importante dia que o Senhor separou para nós estarmos juntos adorando e louvando o santo nome dele. Amém, irmãos? Então eu espero que os irmãos prestem bastante atenção nessa mensagem, porque aquele que conhece e guarda os mandamentos do Senhor são mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Aleluia! Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer menção, irmãos, desse mandamento, que é um dos 10 mandamentos do Senhor, porque muitas vezes a gente passa despercebido ou acaba não agindo como deveria agir no dia do Senhor, que é o santo sábado do Senhor. Então hoje esse ensinamento não é só para mim, mas também para os irmãos. Às vezes um ou outro pode falar assim: ah, irmão Diogo, mas o irmão vai falar sobre o sábado, eu estou há 20 anos guardando o sábado, né? Mas eu queria dizer a importância que o sábado tem e as promessas de Deus para nós, quando nós guardamos o sábado corretamente, de forma que Deus, ele deu para mim, para você guardar, né? Porque eu lembro muito bem, minha memória não é fraca nesse sentido, quando eu tinha 12, 11 anos de idade, eu congregando aqui nesta igreja, junto com a minha mãe, junto com meus irmãos, nós comíamos marmita gelada. Nós comíamos aquela torta, né? Muitas vezes a irmã Maria trazia, a irmã Joana trazia, né? Comíamos gelada, né? Não tínhamos aí esses privilégios, né? Essas regalias hoje de um micro-ondas. E eu vou dizer para vocês, irmãos, eu me sentia, quando fazia esse sacrifício ao Senhor, muito mais grato do que hoje com o privilégio que eu tenho. Se você colocar na sua mente e lembrar desses dias, você vai lembrar que você era muito mais abençoado do que hoje. Então muitas vezes a gente fala assim: ah, que saudosa lembrança daqueles tempos, daqueles dias que nós fazíamos isso, nós fazíamos aquilo outro, que a gente não fazia determinada coisa no sábado e hoje nós estamos fazendo. Hoje, por exemplo, eu lembro muito bem o meu avô Silvino, que ele dormiu no Senhor. Na casa dele, não ligava a televisão de hipótese alguma no dia de sábado. No dia de sábado, só se falava de Deus na casa dele. No dia de sábado, só se louvava ao Senhor. Nenhum interesse, nada passava no dia de sábado
na casa dele. Então isso, irmãos, fica nas nossas mentes, fica em nossos corações. E eu, analisando tudo isso, né, essa semana, Deus ele tem colocado no meu coração para que eu venha cuidar mais dos meus filhos, ter essa paternidade, esse amor para com os meus filhos, um amor maior. E aí eu lembrando como que eu fui criado dentro da igreja, como que eu fui criado de acordo com os exemplos que meus pais me deram, os exemplos que os meus avós me deram, e eu lembro muito bem, e hoje eu não estou conseguindo passar os mesmos exemplos para os meus filhos. Então, Deus ele tem aberto os meus olhos, e eu acredito que Deus ele vai abrir também os olhos dos irmãos para essa importante missão, que é guardar o sábado. Sabe por quê, irmãos? Porque está escrito lá em Malaquias capítulo 2, verso 1 e 2, quem tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar com a gente, fala que todo aquele que guarda os mandamentos de Deus, todos aqueles que buscam ao Senhor e guardam os mandamentos de Deus, serão abençoados. Serão abençoados de tal forma que você não vai conseguir entender essa promessa. Nossa irmã Elizabeth estava falando hoje aqui sobre as promessas de Deus em nossas vidas. E as promessas de Deus em nossas vidas só vamos alcançá-las quando nós obedecermos a palavra de Deus. Então aqui em Malaquias capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: E agora, ó sacerdotes, estes mandamentos vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não podes isto no coração. Então, quando nós não observamos os mandamentos do Senhor, nossas bênçãos vão ser amaldiçoadas. Então é muito interessante, irmãos, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, mas de forma não religiosa. Irmão Diogo, o que é guardar o mandamento de forma religiosa? É guardar o mandamento de forma que eu tenho que guardar porque eu tenho que guardar, porque faz parte da minha religião, porque o meu pastor falou que eu tenho que fazer, mas não. Você tem que guardar os mandamentos de Deus, guardar o Santo Sábado de forma que o seu coração se alegre. De forma que o dia de sábado não seja um dia penoso, mas seja um dia de adoração ao Senhor, de um relacionamento com o Senhor de forma sobrenatural. Que seja um dia prazeroso, seja um dia de gozo na sua vida. Olha, irmãos, hoje em dia, sabe o que está acontecendo? Chega no sábado, a gente quer que dê às 18 horas, dê o pôr do sol, para que a gente descarregue e compre e venda e faça tudo o que temos que fazer. Só que, irmãos, muitos de nós fomos ensinados de que não deve acabar o sábado. Já pensou você ter esse sentimento em você, com a sua família? Eu não quero que acabe esse sábado. Eu não quero que passe esse momento que eu tenho com Deus. Esse é o nosso objetivo, irmãos. Essa é a bênção do Senhor em nossas vidas. E é por isso que a gente fala hoje sobre o Santo Sábado. Sabe por quê? Olha a importância desse dia. Eu quero convidar os irmãos a abrir o livro em Ezequiel, capítulo 46. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje nessa mensagem. Então, os irmãos, se quiserem acompanhar com a gente, Ezequiel, capítulo 46, versículo 1, vai dizer assim, ó: Assim diz o Senhor Jeová, a porta do átrio interior que olha para o oriente está fechada durante os 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia de lua nova se abrirá.
Os irmãos entenderam? Eu vou ler de novo esse versículo, Ezequiel 46, verso 1. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, está fechada durante 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. Sabe o que é isso, irmãos? É que durante os 6 dias, existe uma atmosfera, existe uma porta que ela está fechada, que a gente não alcança. Por quê? Porque aqui em Ezequiel, essa porta foi a porta que Deus passou e entrou. E ninguém poderia passar por essa porta. E essa porta foi fechada. Durante 6 dias essa porta estava fechada. Mas no 7º dia, no dia do Senhor, esta porta era aberta, meus amados irmãos. E muitos sacerdotes conseguiriam adentrar a esta porta, a esse santo dos santos, que é aonde Deus está. Então, eu quero dizer para você a importância do dia de sábado. Pode ser que durante 7 dias eu não consiga entrar. Pode ser que durante 7 dias eu não consiga adentrar. Mas no 7º dia, quando você clamar ao Senhor, quando você buscar ao Senhor, você vai entrar no átrio do santo, santo do Senhor. Por isso que eu quero dizer, irmãos, a importância desse dia. Porque essa atmosfera, ela é aberta, esse portão, ele é aberto somente no dia de sábado. Somente no 7º dia ele é aberto. E muitas vezes, a porta, ela é aberta no dia de sábado e nós não estamos dando a devida importância. Muitas vezes nós saímos da igreja, vamos para a nossa casa, deitamos no nosso sofá, deitamos na nossa cama e dormimos no dia de sábado. Só que esse dia de sábado, diz o Senhor, é um dia de relacionamento com Deus. É o dia, meus amados irmãos, que você tem para ler a palavra de Deus. É o dia, meus amados irmãos, que você tem para orar a Deus. É o dia que você tem para ter um relacionamento com o seu Deus. Para que você e a sua família e todos que estão dentro da sua casa busquem ao Senhor, porque as portas dos céus estão abertas no dia de sábado, aleluia. Essa é a importância, meus amados irmãos, que nós temos no dia de sábado. E aí sabe que eu escuto muito, e eu também falo muito isso. Eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo, porque os meus afazeres, o meu trabalho, eu estou fazendo hora extra, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas no dia de sábado, meus amados irmãos, todos nós paramos. No dia de sábado, todos nós paramos. Para quê? Para se reunir com a nossa família e buscar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu tenho certeza, meus amados irmãos, que a partir de agora, a partir dessa mensagem, você não vai ver o sábado como você via antes. Você vai ver um sábado como um dia santificado ao Senhor, porque diz a palavra de Deus em Êxodo que Deus santificou o sábado. Então o sábado é santo, o sábado não é meu, o sábado não é seu, o sábado é do Deus Todo-Poderoso, porque Ele santificou o sábado. Muitas vezes nós tratamos o sábado erroneamente. O sábado significa descanso, e aí nós pensamos que nós temos que dormir no sábado. Mas diz a palavra do Senhor: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Cristo o que fazia no sábado? Ele ia na sinagoga, ele pregava, ele estudava, ele falava da palavra de Deus. O que Jesus fazia no sábado? Jesus curava. Jesus entrou em certo lugar, existia um homem com uma mão mirrada, e esse homem foi curado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que muitas vezes nós vamos alcançar a cura que nós precisamos no dia de sábado, porque é o dia que Deus abriu as portas para nós.
porque é o dia que Deus santificou para nós, e nós estamos negligenciando o dia de sábado, e muitas vezes nós estamos dizendo, o dia de sábado não tem muita importância, ou então nós estamos dizendo que o dia de sábado é um dia religioso, é um dia que nós temos que guardar ele, e que esse dia é penoso, esse dia, enquanto não chegar às 6 horas, eu fico agoniado. Não é assim que Deus ele nos ordenou o dia de sábado. O dia de sábado, meus amados irmãos, é um dia que nós temos acesso ao Éden, ao paraíso, ao Santo dos Santos, ao Deus Todo-Poderoso. É o dia, meus amados irmãos, que é o dia melhor da sua vida. Eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que o sábado, ele não é um sábado religioso, porque antes da religião existia o sábado. Antes de se fundar a religião, antes de se fundar a igreja, existia o sábado. O sábado está lá em Gênesis, lá no princípio existia o sábado. Antes, meus amados irmãos, do que o homem se formar, Deus ele já declarou o dia de sábado, porque Deus ele criou todas as coisas em 6 dias, mas no 7º ele descansou. Então o dia de sábado ele não foi criado por religião, o dia de sábado não foi criado pelo homem, o dia de sábado foi criado pelo próprio Deus. Olha a importância desse dia para você e para mim. Olha a importância, meus amados irmãos. Lá em Gênesis capítulo 1, quem quiser acompanhar, fique à vontade. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. O que é o princípio? Princípio, irmãos, é início, é primícias, não é? É tudo que se inicia, isso é o princípio. Uma palavra grega, princípio, significa bereshi. Bereshi, ela pode se formar, em hebraico, ela se forma em sabat, que é sábado. Desde o primeiro verso da Bíblia, meus irmãos, a gente já consegue ver o sábado. Deus ele cria o homem no 6º dia, para quê? Quando a gente constrói uma casa, para uma pessoa entrar nessa casa e morar nessa casa, primeiro a gente constrói a moradia. Primeiro a gente constrói o alicerce, primeiro a gente constrói a casa, para depois essa pessoa entre dentro dessa casa, sim ou não? Mesma coisa Deus fez. Deus ele construiu o jardim do Éden. Deus ele construiu as águas, a terra, o mar, as estrelas, os animais, para depois no 6º dia ele pegasse o homem e colocasse no jardim. E no 7º dia, Deus ele descansa, junto com quem? Com o homem. Mas o homem precisava descansar? Não. Mas o homem descansou no sábado? Descansou. Por quê? Por exemplo. Nós que somos pais, nós temos que dar exemplos para os nossos filhos. Então muitas vezes os nossos filhos falam como a gente fala, anda como a gente anda, dirige como a gente dirige, faz como a gente faz. E Adão também não foi diferente. Ele seguiu o seu Deus Todo-Poderoso e também descansou no dia de sábado. Eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que no dia de sábado, Deus, ele separou para que ele e o homem tivessem um relacionamento. Deus deu instruções, ensinou o homem, no dia de sábado. Deus, ele capacita o homem, no dia de sábado. Dia de sábado, meus amados irmãos, é um dia de ensino. O dia de sábado é um dia que nós temos para aprender de Deus. Por que nossa escola bíblica é no sábado? Porque no dia de sábado é aberto os portões celestiais e a glória do Senhor invade nossos corações. É no dia de sábado, meus amados irmãos, que a nossa mente, ela tem que estar aberta para as coisas do alto céu. Sabe por quê? Porque se você pegar a segunda, terça, quarta, quinta-feira, você está envolvido com as coisas do trabalho.
Você está envolvido com as coisas da sua família, quem é casado. Você está envolvido com as coisas dos seus filhos, quem tem filhos. Você está envolvido com as coisas dos estudos, quem tem estudo. Então, você não tem tempo oportuno para aprender de Deus. Meus amados irmãos, eu quero dizer para você que quando nós olhamos para os judeus, por que é o povo mais abençoado do mundo? Por que é o povo mais desenvolvido do mundo? Porque eles observam esse princípio que é o Santo Sábado. No dia de sábado, eles têm as melhores ideias, eles têm as melhores, os melhores desenvolvimentos, é no dia de sábado que eles recebem. O livro de Apocalipse, meus amados irmãos, foi escrito no dia de sábado. Sabia disso? Olha, eu vou comprovar. Quando a gente abre Apocalipse, capítulo 1, verso 10, diz assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Vou ler de novo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, verso 10. O livro de Apocalipse foi revelado no dia de sábado, no dia do Senhor. E aí quando a gente tem essa dimensão, meus amados irmãos, a gente sabe que a maioria das escrituras foi revelada no dia de sábado. A maioria das passagens das pessoas que escreveram, eles escreveram no dia de sábado. Porque é o dia, meus amados irmãos, que Deus, Ele santificou, aleluia, que Deus, Ele criou para nós termos um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, é muito interessante isso. Quando nós temos esse relacionamento com Deus, tenha certeza que Deus, Ele vai revelar grandes coisas para você. Muitas vezes o nosso negócio, muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque nós estamos negligenciando o dia de sábado. Porque nós estamos pensando que o dia de sábado é dia de descansar. Mas não. O dia de sábado é de relacionar. O dia de sábado é de estar tranquilo com Deus Todo-Poderoso. O dia de sábado é dia de louvar, é dia de adorar, é dia de ir na sinagoga, é dia de ir na igreja, é dia de cultuar, é dia de aprender e é dia de adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero convidar você a abrir as suas escrituras, meus amados irmãos, no livro de Salmos, capítulo 46. Quem tiver as suas escrituras, quiser nos acompanhar, livro de Salmos, capítulo 46, verso 10. Olha só, aonde nós vemos o sábado nos Salmos. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Vou dizer de novo, Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O que é esse aqueitai-vos? Eu posso dizer que é descansai, aquietai, acalma, descansa, porque Deus será exaltado entre as nações. Deus será exaltado entre toda a terra. Aleluia. Sabe quando você tem uma semana agitada? Sabe quando você tem uma semana atribulada? Sabe quando você tem uma semana que você perdeu muitas coisas? Quando você chega no sábado, aqueitai-vos e sabei que o Senhor é Deus na sua vida. Aqueitai-vos e sabei que o Senhor é todo-poderoso nessa terra. Sossega, descansa no Senhor, porque vai renovar as suas energias e as suas forças, porque na próxima semana vai ser vitória atrás de vitória na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai levantar no domingo sabendo que você vai ser um mais que vitorioso em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque você teve um encontro verdadeiro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só que para isso acontecer, meus amados irmãos, nós temos que valorizar esses momentos que nós temos com Deus.
Salmos 23. Quem conhece o Salmo 23? Salmo 23, ele fala do sábado. Só que você tem que traduzir. Quando fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Isso aqui é sábado. Deitar-me é sábado. Descansar. Descansa, fica tranquilo. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai guiar a sua alma em verdes pastos. É Ele, meus amados irmãos, que vai mansamente te guiar em águas tranquilas. Pode ver, irmãos, acontece isso muitas vezes com a gente. Chega numa quinta, numa sexta-feira meio tribulado, as águas, o vento e tal. Mas quando chega no sábado, quando nós recebemos a palavra de Deus aqui, ou quando nós, na nossa casa, nós recebemos o sábado, tudo fica bem. Tudo fica mais tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está se apresentando a nós. Mas, irmão Diogo, então, o irmão está falando que em 6 dias eu não posso ter acesso a Deus? Pode. Nos outros 6 dias eu não posso ter um relacionamento com Deus? Pode. Lógico que pode. Mas qual foi o dia que Deus santificou? Mas qual foi o dia que Deus separou? Mas qual foi o dia que Deus abençoou? Mas qual foi o dia que é sinal entre nós para com Deus? É o sábado, meus amados irmãos. É o sábado, meus amados irmãos. Mas isso não te impede de você adorar todos os dias, porque no sábado você vai ter a força de continuar adorando o Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Porque no sábado você vai receber algo de Deus tão grande que vai te consumindo todos os dias. Por isso que tem que chegar no sábado de novo e estar na casa de Deus. Por isso que é importante você estar na casa de Deus. Porque é aqui que você vai receber de Deus instruções e fortaleza para continuar uma semana. Agora eu quero dizer para você, quando você fica sem vir para a igreja no sábado. Hein? Hein? Quando você fica sem vir para a igreja num sábado, num outro sábado você já não quer vir mais também. Sabe por quê? Porque você fica fraco espiritualmente. E o inimigo, ele começa a agir na sua mente. Olha, não vai mais não. Não vai mais no próximo sábado não. O que você vai fazer lá? Olha, sua espiritualidade não depende de ir na igreja. E aí você fica 1, 2, 3, 4 sábados sem vir. Aí o inimigo, ele traça. E aí você não quer mais vir para a igreja. Por quê, meus amados irmãos? A importância do sábado em nossas vidas é tremenda. Meu irmão Diogo, me mostra no Novo Testamento. Eu quero pedir para os irmãos abrirem Hebreus, capítulo 4. Quem tem aí Hebreus, capítulo 4? Para a gente entender um pouco mais sobre o sábado no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 4. Olha o que a palavra de Deus fala. Tememos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique ou fica para trás. Vou ler de novo. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de nós
fique para trás. O que é esse repouso aqui? É o sábado. É o sábado. O que é temer? Temer é o princípio da sabedoria, meus amados irmãos. Nós temos que temer de não entrar no sábado. Temos que temer de deixar a promessa de entrar no repouso, de entrar no sábado. Por quê? Porque se a gente não entrar no sábado, algum de nós vamos ficar para trás. Sabe por que hoje, meus amados irmãos, muita gente está aflita, entrando em depressão, porque não estão entrando no sábado? Você tem que temer, assim, meu Deus, eu preciso entrar no sábado, eu preciso descansar. Eu anseio que chegue logo o sábado, para que eu possa descansar no Senhor, descansar nos seus átrios, porque é o dia que o Senhor santificou, é o dia que o Senhor me deu força, é o dia que o Senhor me deu a capacitação, mas não como uma religiosidade, não como um ritual. Muitas coisas acontecem como ritual. Eu tenho que estar lá dia de sábado. Por quê? Porque Deus mandou. Eu tenho que estar lá no dia de sábado. Eu não vou no domingo, mas no sábado eu vou porque eu tenho que estar. Isso é religiosidade. Você tem que estar, você não tem que estar em lugar nenhum. Você tem que estar na presença de Deus, obedecendo Ele em espírito e em verdade. Se for para agradar o meu Deus, estarei lá para a honra e para a glória do meu Deus. É desta forma, meus amados irmãos, que nós temos que guardar a palavra de Deus. Muitos são religiosos. Querem estar na casa de Deus no sábado porque é mandamento. Mas, meus amados irmãos, eu cheguei a uma conclusão que a gente não prega muito, que a gente não evangeliza muito. Sabe por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Eu posso até falar da palavra de Deus, eu posso até falar do sábado, mas quem convence você do sábado é o Espírito Santo de Deus. Não é eu, não é nenhum irmão aqui. Quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem. Então, meus amados irmãos, sabe por que eu creio que Deus está nessa igreja? Sabe por que eu creio? E existe uma evidência disso? Porque não está lotada a igreja. Essa é uma evidência de que Deus está aqui. Olha para fora e olha igrejas cheias de membros, transbordantes. Mas nenhuma dessas igrejas transbordantes realmente tem a conversão e a guarda dos mandamentos de Deus. Quando eu escuto e eu leio a palavra de Deus, fala assim que o caminho é estreito, a porta é pequena, só alguns vão entrar, e nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. É uma evidência que Deus está aqui, meus amados irmãos, porque a porta é estreita, aquele que permanece é porque é fiel em Deus. Só aquele que permanece, porque é difícil, não é fácil, renegar, tirar, renegar o meu eu, renegar os meus assuntos, renegar os meus afazeres, seja um dia, é difícil. Deus ele fala assim, você tem 6 dias para você, um dia é para mim, mas é difícil. Mas aqueles que permanecem fiéis vão ser abençoados para a honra e para a glória de Deus. Irmãos, que maravilha quando nós estudamos o sábado. Irmãos, é algo sobrenatural em nossas vidas. É algo realmente que é as promessas de Deus em nossas vidas. E muitas vezes, não sei se é por passar do tempo, eu também sinto isso. A gente começa a negligenciar o sábado.
E é algo sobrenatural em nossas vidas e nós temos que estar firmes. O que significa descanso? Descanso, irmão, significa harmonia. Significa tranquilidade. Significa um dia de alimento espiritual que vem dos céus. Posso te provar que o dia de sábado é dia de alimento. Lembra quando Deus ele tirou o povo do Egito e colocou o povo no deserto? Deus ele alimentou o povo com um alimento chamado maná. Maná. E aí diz a palavra de Deus que no sexto dia, o povo colhia o maná todos os dias. Só que no sexto dia, a ordem de Deus era que o povo colhisse o maná 2 vezes. Para que no sábado não houvesse colheita. Quando o povo ele colhia o maná mais de 2 vezes na sexta, na quinta, na quarta-feira, e guardava o maná no outro dia, ficava podre. Mas da sexta para o sábado, o maná ficava ok e eles poderiam se alimentar. Então, no dia de sábado, meus amados irmãos, não é você que tem que se alimentar, mas é o Deus Todo-Poderoso que vai te alimentar. É exatamente isso. É exatamente isso. Todos os outros dias eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar a Deus, porque é eu que estou me alimentando. Mas no dia de sábado, abra os seus ouvidos e deixa Deus falar com você. Esteja atento para as coisas espirituais, porque os portões vão ser abertos para o acesso ao Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e muitas vezes estamos negligenciando o sábado. Mas o dia de sábado é dia de alimento. O dia de sábado é dia de nós fartarmos as nossas almas com o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que ser igual criancinhas. Minhas filhas, elas não vê a hora de chegar no sábado. Elas nem sabem direito o que é sábado, o que é domingo. Mas elas não vê a hora de chegar o dia da igreja. Por quê? Porque não vai ficar estudando, não vai precisar ir para a escola, não vai precisar fazer as coisas. Mas o dia final de semana é maravilhoso. Por quê? Porque eu, como pai, vou conseguir dar mais atenção para as minhas filhas. Eu, como pai, não vou estar com os afazeres do meu trabalho, não vou estar afazeres da minha casa, e aí eu vou ter que conseguir dar mais atenção para os meus filhos. É a mesma coisa nós com Deus. É ou não é? Dia de semana nós estamos para lá, igual baratas. Mas no final de semana, Deus ele fala assim, vem, porque esse dia eu santifiquei para o meu relacionamento com você. Vem que eu vou te ensinar, eu vou te instruir, eu vou te capacitar, eu vou te dar força, eu vou te dar energia para que você vá na sua semana e vença os inimigos que vão aparecer na sua vida. Pode ver, meus amados irmãos, as afrontas não acontecem no sábado, mas nos dias da semana. Pode ter certeza, meus amados irmãos, que no dia de sábado você está mais forte do que nunca, mas na semana começam a vir as adversidades, mas você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus, porque você sabe a lei do sábado e você sabe que é bênção na sua vida agora. E aí, irmão, sabe o que as minhas filhas ganham com isso? Eu fico mais perto delas, elas se sentem mais seguras, mais segurança, elas ficam mais alegres, elas ficam mais consoladas, elas ficam mais assistidas. Mesma coisa nós. Quando nós estamos mais perto de Deus, nós sentimos mais segurança, mais consolo, mais alegres, mais satisfeitos, mais consolados. Sente a presença de Deus do seu lado, sente Deus ele te guardando, sente Deus ele colocando você no seu colo, sente Deus. Tem que sentir isso, meus amados irmãos. Não deixe passar o dia de sábado, esse portal que se é aberto, sem sentir nada de Deus, porque é isso que vai te fazer forte. É isso que vai te dar força, meus amados irmãos. O dia de sábado é o dia das primícias de Deus. É o banquete que Deus ele tem preparado para você. O dia de sábado é o dia que Deus vai abençoar suas finanças, sabia disso? É o dia de sábado. Pode ver, ó.
Quando você tenta planejar as coisas, ai, isso, ai, não sei o que lá, eu estou com uma dívida, estou com isso, estou com aquilo outro. No dia de sábado você esquece e deixa tudo na mão de Deus, e as suas finanças vão prosperar sobrenaturalmente. No dia de sábado é o dia de você ofertar a Deus, meus amados irmãos. Sabia disso? Sabia que ofertar no sábado é diferente de ofertar em outros dias? Sabia disso? Porque é o dia santo, é o dia que Deus separou para você, é o dia de relacionamento com Deus na sua vida. Então, meus amados irmãos, Apocalipse 10 fala que quando ele escreveu Apocalipse, foi no dia de sábado. No dia do Senhor fui arrebatado e comecei a ver as visões que eu tinha visto. No dia de sábado, o que você está fazendo? Quais são as revelações que Deus está dando para você no dia de sábado? Dia de sábado é dia de revelação, irmãos. Porque Deus tem um relacionamento com você, e Deus só vai revelar o sobrenatural dele na sua vida no dia de sábado. Sabia disso? No dia de sábado. Para João, Deus revelou o Apocalipse. O maná que caía do céu, dia de sábado. Dia de sábado. O sobrenatural acontece no dia de sábado, meus amados irmãos. Alguém vai falar para mim, irmão Diogo, mas e quem trabalha no dia de sábado? Quem trabalha no dia de sábado está preso. Ainda está preso. Mas não se conforme em continuar trabalhando no dia de sábado. Não se conforme. Porque você e eu temos um Deus grandioso. O nosso Deus, meus amados irmãos, pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Às vezes nós pensamos assim, Deus vai fazer uma estratégia e vai me tirar do dia de sábado. Não, Deus pode fazer outra infinitamente maior e melhor para você e para sua casa, para sua família, porque as bênçãos de Deus serão derramadas na sua vida a partir do momento que você guardar os mandamentos de Deus. Conversando com a minha esposa falou assim, mas é difícil, Diogo, porque tal. Não, para. Não diga que é difícil, porque nada é difícil para o meu Deus. Irmão Diogo, é impossível. Nada é impossível ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, a maioria dos testemunhos práticos que eu vivi nessa igreja foi de sábados, sabia? Foi de escapes que Deus deu no dia de sábado, sabia? Aconteceu com meu tio, aconteceu com o irmão José Bento, aconteceu com o irmão que é lá de Campo Grande, e muitos outros. Quer viver o milagre de Deus? Coloca Deus em ação. Coloca Deus em prática, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Irmãos, sabe o que acontece? Nós nem estamos guardando os mandamentos de Deus direito, e nós queremos já pregar, nós queremos já sair nas ruas, e falar, e clamar, e fazer tudo. Não, irmãos, faz o arroz e feijão ainda, porque ainda você está caminhando, amém? Faz aquilo que Deus tem preparado para você. Quando você ser fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito, em nome de Jesus. É exatamente isso, meus amados irmãos. Não pule etapas. Toda vez na minha vida que eu tentei pular etapas, na frente eu quebrei a cara. Toda vez. Toda vez que alguém quiser pular etapas, lá na frente vai quebrar a cara. Então, meus amados irmãos, confia na lei do sábado. O único dia, meus amados irmãos, que nós conseguimos voltar no Éden, é no dia de sábado. Sabe por que muitos jovens, eles se enfraqueceram? Porque eles não valorizaram mais o dia de sábado. Quantas e quantas irmãs, jovens ou jovens, que eu conversava e falava assim, Diogo, eu não aguento o meu serviço, eu não vejo a hora de chegar no dia de sábado.
Eles falavam isso comigo e já não estão mais aqui. Por quê? Porque é exatamente isso que aconteceu. O inimigo ele vai tirando aos poucos. Não vem um, não vem dois, não vem três, não vem quatro, e aí não tem força mais para vir. Não tem força mais. Não é mais capacitado para vir para a igreja. Por quê? Porque o inimigo ele roubou a sua força. Mas no dia de sábado, meus amados irmãos, quando nós realmente valorizarmos, quando nós realmente colocarmos as nossas vidas nos pés do Senhor no dia de sábado, tenha certeza que nós vamos ser mais que vitoriosos em Cristo Jesus. No dia de sábado nós aprendemos diretamente com Deus. Sabia disso? Deus ele te revela as coisas diretamente de Deus. Às vezes nós falamos assim, preciso de uma pregação, vai lá no YouTube, vai lá no é ou não é? Vai lá no YouTube, vai lá na igreja tal, vai lá na igreja Batista da Lagoinha, vai lá na igreja tal. Não, eu quero ouvir algo de Deus, eu quero ouvir. Mas, meus amados irmãos, faça isso que eu estou direcionando, porque a palavra de Deus está direcionando. No dia de sábado, você não tem culto aqui, chega na sua casa e peça, Deus, fale comigo. Não ligue nada, mas simplesmente leia a palavra de Deus e deixa Deus falar com você. Tenha um relacionamento com Deus. Deus ele vai te revelar o sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Você vai sair daquele sábado capacitado para exercer a sua função na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então tenha certeza disso, meus amados irmãos. Para adquirir algo de Deus, nós temos que valorizar o dia de sábado. Para encerrar, eu quero compartilhar com os irmãos um último versículo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18. Falei para minha esposa, olha amor, eu tenho 3 horas para falar. Só que eu não vou chegar a isso, porque a gente vai cortar um pouco o conteúdo que nós temos para falar no dia de sábado. Mas, se nós tivéssemos a oportunidade, meus amados irmãos, não é só isso que tem do dia de sábado para a gente estudar. A gente poderia falar também sobre a guarda do sábado, como guardar o sábado. Nós poderíamos falar também sobre o sábado de 12 horas, o nascer do sol ao pôr do sol. Nós poderíamos falar tanta coisa sobre o sábado, mas hoje Deus ele tem nos capacitado para falar apenas sobre valorizar o dia de sábado. Valorizar o dia de sábado. Então, Deuteronômio, no capítulo 8, verso 18, vai nos relatar que antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto, que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Novamente, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força. Quem é que dá força para você? Deus. Para quê? Para adquirir poder. Outras versões diz riqueza, para adquirir riqueza. Para confirmar o seu concerto. O que é concerto? Aliança, confirmar o seu relacionamento com Deus, a sua aliança com Deus, o seu concerto com Deus, tem que ser confirmado por Deus, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Irmãos, eu tenho certeza que os irmãos entenderam a palavra de hoje. E eu tenho certeza que os irmãos não vão tratar o sábado como estavam tratando. Eu não cheguei a falar de doutrina, porque não é o culto de doutrina. Eu não cheguei a falar exatamente como guardar o sábado, porque não é um culto de doutrina. Se você tem que guardar o sábado de 12 ou 24 horas, que também não cheguei a falar esse assunto, porque não é um culto de doutrina. Mas é um culto, irmãos, hoje, que nós temos para reconhecer que o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do sábado.
que o Deus Todo-Poderoso, né, meus amados irmãos, que nós seguimos, Ele valoriza o dia de sábado para nós. Então, meus amados irmãos, vamos pegar essa instrução com todo o amor, com todo o carinho, e vamos praticar. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês começar a praticar a lei do sábado, esse mandamento, esse quarto mandamento, mas praticar com zelo, praticar com amor, praticar com dedicação, eu tenho certeza que as suas semanas vão ser abençoadas. Eu tenho certeza que a sua família vai ser abençoada. Eu tenho certeza que a sua casa vai ser próspera. Eu tenho certeza disso, que a cura, a libertação vai entrar na sua casa. Eu tenho certeza disso, meus amados irmãos, porque o meu Deus é o Deus que promete essas coisas. Como disse em Malaquias, que nós lemos, quando nós guardarmos realmente, obedecermos realmente, as nossas bênçãos não vão ser bênçãos de maldade, de maldição, mas vão ser bênçãos para a honra e para a glória de Deus em nossas vidas. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que nós venhamos ter essa semana maravilhosa, uma semana de trabalho, uma semana de conquistas, uma semana de vitórias, mas ansiosos para que chegue o Santo Sábado, para que nós venhamos ter esse relacionamento íntimo e mais perto e mais próximo do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus.